Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista Coletiva aqui na nossa TV Assembleia. Eu sou Francisco Espínola, estou acompanhado hoje do jornalista Cláudio Oliveira e estamos recebendo aqui o vice-presidente da Federação do Comércio, Manuel Procópio da Silva Filho. E hoje a gente vai falar justamente sobre essas perspectivas para o comércio no ano de 2019, em um cenário com otimismo de ambos os lados, tanto dos empresários quanto dos consumidores. Manuel, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, é uma satisfação em nome da Federação do Comércio de Bens e Turismo do Estado de Mato Grosso poder estar aqui para que possamos passar as informações importantes que temos aí com relação ao sistema FEComércio Sesc-Senac. Cláudio, seja bem-vindo. Grato, Francisco. É realmente importante a gente entender um pouco mais de como é que está funcionando a economia, né? E o comércio é pulmão, né? Se o comércio vai bem, o resto vai bem também, né? A capilaridade do comércio, né, especialmente num estado que é tão pouco industrializado como o nosso, é fundamental, né? É fundamental a gente entender como é que isso está funcionando e dessa maneira a gente consegue se programar e se planejar melhor também para novos investimentos, para aqueles que querem fazer investimentos, entender um pouquinho o que esses empresários estão pensando e é bom a gente ver que estão otimistas, né? E o que estão sentindo exatamente, né? Esse termômetro. Vamos falar exatamente, começar com esse gancho aí. Nós temos bastante tempo aqui para bater papo, muito assunto para desenvolver ainda, né, Cláudio? E eu queria começar sobre essas pesquisas econômicas que a Federação desenvolve, e uma delas está citando que o otimismo do empresário foi o melhor em janeiro dos últimos 5 anos. Isso corresponde à verdade? Com certeza. Após esse período aí de 4 anos de crise, né, de repente, com as novas mudanças, com a eleição do novo governo federal, do próprio governo estadual, né, os empresários, né, de repente criaram aí uma grande perspectiva com relação a todas essas mudanças, principalmente pensando, né, em fazer com que seus negócios realmente se alavanquem, porque na realidade o que aconteceu nesses últimos 4 anos, a maioria dos empresários conseguiu manter o seu negócio, enquanto que muitos, né, fecharam, né, a prova aí que qualquer leigo pode observar, basta sair na cidade para verificar o número de portas fechadas, né, que tem placa de aluga-se. Então, esse foi um grande problema ao longo desses 4 anos. E aí, com essas mudanças todas, de repente, os empresários estão todos realmente uma grande expectativa de mudança, realmente que a economia possa ser retomada, que muitos aí que estão equilibrados possam realmente fazer novos investimentos para propiciar também novos empregos para a nossa cidade e a economia num todo voltar ao normal, né? Nós precisamos alertar para isso que, na realidade, esse mesmo empresário que está otimista, né, ele está com muito pé no chão hoje. E ele só vai reinvestir realmente se tiver uma situação de uma economia bastante equilibrada. A hora que realmente o negócio começar a andar, o carro começar a andar. Recentemente saiu o levantamento do PIB, e o crescimento foi de 1,1%, se não me falha a memória, o mesmo de registrado em 2018, que é exatamente o mesmo de 2017. Ou seja, o otimismo está andando, mas ainda não, o carro não tá acelerado ainda não. E ainda diante de todas essas perspectivas, né, quando a gente vai olhar os números da economia, principalmente em questão de emprego, nessas pesquisas, né, que foram colocadas à disposição da imprensa, o que a imprensa e a população pode observar também que, apesar do comércio ser composto pela maioria, no caso do Mato Grosso, mais de 90% das empresas são micro e pequenas empresas, mas o comércio e o serviço são os segmentos que mais propicia, né, empregos dentro do estado de Mato Grosso. Daí a importância, né, realmente dessa classe empresarial do comércio, porque quando se fala da economia do Mato Grosso,
só pensa no agronegócio, né? E na realidade o agronegócio acaba agregando valores, né? E o agronegócio é muito mais importante para o estado, para o Brasil, do que para a nossa cidade, né? Então, para todo o estado de Mato Grosso, o comércio e os serviços são realmente os segmentos que mais cria emprego para a população. Vai lá, Cláudio, entra na conversa. Essa questão do otimismo do empresário é importante, quer dizer, é uma perspectiva de crescimento, é uma perspectiva de desenvolvimento econômico do Estado. Mas também, por outro lado, nós temos a intenção de consumo, né, que também foi a melhor de fevereiro nos últimos 4 anos, que é a intenção de consumir. Sim. Né? Quer dizer, você alia as duas pontas, parece que a coisa, acho que agora vai, é isso. Sim. Essa pesquisa da intenção de consumo das famílias, ela é muito importante, principalmente para a nossa classe empresarial. Isso propicia ao empresário, quando ele for fazer os seus pedidos lá para estar repondo os seus estoques, ele baseia exatamente com essa pesquisa com relação às famílias. Isso consegue verificar quais as famílias, né, que têm aí uma propensão de consumo. Então isso faz com que o empresário se planeje para que ele não compre um produto que o consumidor não tenha a intenção de consumir, né? E o que a gente observou, né, nessas pesquisas, nós tivemos aí um mês de novembro muito bom, depois nós tivemos o mês de dezembro já em detrimento do não pagamento em dia do salário dos funcionários, o dezembro, terceiro ficou o 13º, trás. exatamente, isso fez com que o dezembro não fosse bom. Aí tivemos um janeiro que ele sempre foi ruim, aí todo mundo tem muita conta para pagar em janeiro, e criou aí a expectativa que em fevereiro, né, a coisa realmente dessa volta por cima, né? O fevereiro, né, acabamos de fechar, né? Quer dizer, na realidade ele foi, hoje ainda tivemos a oportunidade de ter uma reunião entre alguns empresários de alguns segmentos, todo mundo disse que ele foi equilibrado, né, uns um pouquinho melhor, mas ainda não chegou dentro do que a classe empresarial esperava, né? Ou seja, a expectativa do empresariado ainda está um pouco aquém do que ele esperava. Um outro aspecto aí nessa questão econômica que entra é a questão de endividamento e inadimplência. E a federação também soltou uma pesquisa mostrando que o endividamento está em queda, mas a inadimplência está em alta. Sim. Meio contraditório esse dado, não? Porque na realidade, né, o grande problema que a gente fala o que aconteceu? Um grupo maior de consumidores, né, ele acabou saldando parte da sua dívida. Mas o que acontece é que, por exemplo, que na maioria das vezes, os que têm uma dívida mais antiga, ele acaba renegociando essas dívidas. Inclusive, isso com o próprio Serasa, né, os órgãos aí que detêm esses créditos. E ele faz uma negociação, né, na maioria das vezes ele dá um sinal, né, aparentemente naquele mês lá ele dá a impressão que nas pesquisas ele vai parecer que ele quitou, mas infelizmente às vezes nos meses subsequentes ele não consegue manter aquele acordo que ele acabou fazendo, ele acaba voltando, né, a ter o seu nome incluído no cadastro lá de inadimplentes, né? Mas é uma situação muito complexa com relação à inadimplência dos nossos consumidores. Infelizmente, né, o brasileiro em si, ele não sabe ainda fazer uma leve poupança para conseguir consumir um objeto de valor um pouco maior, né? E a maioria das vezes ele acaba extrapolando aí com o seu crédito, né? Nós acabamos verificando que isso interfere bastante, né, dentro do nosso comércio, né, exatamente por essa questão dos nossos consumidores não aprenderem a fazer um planejamento para consumir. Manuel, a gente tem assim uma noção de que o mercado consumidor aqui em Mato Grosso ele é pequeno ainda, né? Cuiabá e Várzea Grande a gente ainda não tem 1 milhão de habitantes teoricamente, né, pelo IBGE. E aí a gente tem um instrumento novo que é a compra online, né, que, enfim, as empresas estão trabalhando para migrar os seus estoques de maneira virtual, o custo é menor, gerir isso com menos recursos humanos também, ou seja, gerando menos emprego, tendo um custo menor e um lucro maior.
Como é que a Federação do Comércio enxerga esse movimento? Ele é inevitável? Realmente afeta muito, especialmente mercados consumidores menores como o nosso? Quer dizer, para novos investimentos, é preferível eu focar no comércio eletrônico? Como é que é isso? Esse é um outro grande desafio, né, dentro do segmento do comércio, né, no mundo, né, e no Brasil, né, mais recentemente, devido ao número, né, de consumidores hoje que preferem, né, efetuar suas compras aí, né, pela e-commerce, né. Na realidade, isso já é uma realidade, né, é uma grande mudança dentro do nosso varejo, né. Nós verificamos isso aí, começou pela o setor de eletrodomésticos, né, mas isso não parou por aí. Hoje, praticamente, quase todos os segmentos, né, estão tendo vamos dizer, essa migração desses consumidores, principalmente os consumidores mais jovens. Eu sou do segmento aí do comércio de ótica, que é um produto que ainda nós achávamos que esse consumidor não iria migrar facilmente para a venda, a compra do óculos pela internet, mas pelo contrário, já existem várias empresas, inclusive tive oportunidade de conhecer uma empresa dessa nos Estados Unidos no ano passado, onde essa empresa ela vendia praticamente só pela internet, mas devido à grande demanda e o nicho de mercado que ela encontrou, que ela acabou indo também para as lojas físicas, né? Mas isso é uma realidade, né? Na realidade, nós precisamos nos adequar a isso. A Federação do Comércio, né, para isso também se preocupa muito com isso, e queremos, né, para isso buscar uma alternativa, fazer com que nossos empresários realmente acompanhem todas essas mudanças, porque infelizmente isso não tem volta. É isso que eu ia perguntar, Francisco, se você me permite. Na mesma linha, quer dizer, o que a Federação do Comércio hoje tem preparado para capacitar esses empreendedores, são sócios, né? Como que é o termo? Nós somos sócios. Associados, né, da FEComércio. O que a FEComércio tem dado de curso de capacitação ou de ferramentas de comunicação e vendas online que a FEComércio possa fornecer? Existe um planejamento no sentido de integrar e empoderar mesmo esse pequeno comerciante? Que às vezes não tem recurso, por exemplo, para ter o seu site, para oferecer uma ferramenta segura de compra online, quer dizer, somos todos refém do PagSeguro, do eBay, quer dizer, como é que é isso? Esse é um outro grande problema, né, da nossa classe empresarial, principalmente do comércio, onde, né, a maioria das empresas estabelecidas são micro e pequenas empresas, né? Infelizmente, a maioria desses empresários, né, ficaram acomodados durante muito tempo, né? De repente veio toda essa mudança aí dessa parte da tecnologia da informação, né? A Federação do Comércio, né, enquanto entidade, ela cuida muito mais através das suas principais casas, o SESC e o SENAC, mas no caso do SENAC, ele qualifica muito mais a mão de obra desse empresário, tá? A Federação do Comércio que deve, né, cuidar da parte da qualificação desse empresariado. Nós estamos lá há 8 meses e estamos realizando permanentemente algumas palestras exatamente para conscientizar, né, todos esses empresários com relação a todas essas mudanças, né? Na realidade, é uma situação que a gente, infelizmente, não temos ainda dentro da Federação do Comércio um instituto de pesquisa para que possamos auxiliar melhor os nossos associados, mas a partir que nós tivemos todas essas pesquisas de mão, a gente vai começar a trabalhar para qualificar, fazer com que esse empresário realmente se preocupe, né, com todas essas vendas que estão acontecendo pela internet, ele não está sabendo. Infelizmente, hoje, a Federação do Comércio não tem esses números, estamos trabalhando para isso com a criação do Instituto de Pesquisa, e a partir daí, sim, nós vamos monitorar todos os segmentos que está havendo uma demanda maior para fazer com que esse empresário se prepare para que realmente ele não acabe saindo do mercado. Manuel, você citou que é do setor do ramo de óticas. Sim. E que o comércio eletrônico está começando a incomodar, digamos, a mudar um pouco
o paradigma. O paradigma. Mas como é que a pessoa que às vezes está nos assistindo em casa fala, não, vou comprar um óculos, tem que ser no grau tal, como é que vai ficar melhor no meu rosto, mais quadrado, mais aquilo, melhor ir lá para experimentar. E como é que esse comércio eletrônico tem funcionado e conseguido solucionar esses gargalos aí? Não sei se vocês já têm conhecimento, começou, né, exatamente com a parte da moda, né? Começou com calçados, né? Com Sim. roupa. Hoje, para você ter uma ideia, tem aplicativo lá que consegue, né, praticamente tirar todas as suas medidas para enviar uma roupa de acordo com o seu manequim, né? O óculos, roupa e calçado a gente já compra, agora óculos eu não imaginava, achava que era só o óculos ainda, quer dizer, a demanda maior que cresceu foi exatamente sobre o óculos de sol, né? Que os óculos esportivo, né? Questão da estética. Mas temos também empresas, né, voltadas para a parte de aviamento de receita, o que existe uma legislação que proíbe isso, porque na realidade ele precisa ter um técnico responsável, tem que ter um alvará de funcionamento da Secretaria de Saúde, mas mesmo assim existe já algumas empresas hoje do e-commerce, principalmente fora do Brasil, onde ele vai lá e manda através de e-mail, né, a sua prescrição, e às vezes, na maioria das vezes, essa é uma classe que eu digo lá, que é a classe que tem coragem para comprar até fora do Brasil, que é os jovens, né? Os jovens desafiam, aí nós temos alguns, eu que estou há muito tempo no segmento, né? Alguns jovens que desafiam até seus pais e acabam comprando, né, um produto desse pela internet. Lá da China. E, com certeza, o grande problema é você não saber, né, o que é que tem, né? Porque na realidade o problema do aviamento do óculos é que ele precisa estar preciso, né? E de repente você não tem essa certeza. Então a gente acha que, nós achávamos que até esse segmento não ia, né, se mudar tão rapidamente, mas as coisas estão ao contrário, estão muito rápidas realmente, né, e o grande problema hoje são as invenções desses aplicativos, né, que realmente eles são muito precisos, né, com todas essas novas situações. Problema não, né, o desafio, né? Para o comércio é um problema. E mesmo com tudo isso, o comércio ainda é um grande gerador de empregos. Dados do CAGED aí de 2018 mostraram que o setor foi o que mais gerou empregos formais no ano de 2018. Isso ainda é uma realidade, é uma tendência ainda? É bastante, porque na realidade o que nós observamos, né, é que normalmente quando um jovem ele entra, né, na idade de ir para o mercado do trabalho por uma necessidade lá de renda da sua família, o primeiro lugar que essa pessoa vai procurar emprego é no comércio, né? O comércio é o primeiro lugar onde começa a qualificação de todo o profissional, né? Ele vai lá, né, de repente ele quer arrumar um emprego até de bico, mas ele acaba realmente ficando no mercado. O que está acontecendo hoje é que o mercado do comércio, ele está cada vez mais, ele se tornou profissional, né? Tanto faz hoje no mercado de confecção, calçado, tecido, ou seja, cada vez mais o consumidor é muito exigente, né? Então, aí a gente sempre diz que a única forma da gente realmente concorrer aí com os produtos vendidos pela internet é fazer com que esse empresário que está estabelecido, né, que ele invista realmente, continuem cada vez mais investindo em sua loja, mas principalmente na qualificação dos seus vendedores, porque isso é muito comum, né, quando você acha um bom vendedor, um vendedor realmente preparado para fazer aquele atendimento, dificilmente esse consumidor vai querer comprar pela internet. Então, o grande desafio aí para que o comércio realmente continue, né, propiciando, né, sendo um dos segmentos que mais vai propiciar emprego, é fazer com que os seus empresários, além de investirem, né, em novas instalações, em lojas mais modernas, também o mercado vem acompanhando e exigindo que esse profissional, que esse atendente, ele esteja cada vez mais qualificado. E para isso, né, a FEComércio, através do SENAC, tem aí uma escola de varejo para fazer com que esses empresários qualifiquem a sua equipe. Manuel, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco, nosso tempo está praticamente esgotando, mas eu queria já deixar um questionamento para o segundo bloco, para a gente voltar pensando nisso. Você disse que os empresários do comércio enfrentaram uma
disso não, uma realidade. Enfrentaram uma grave crise aí por 3, 4 anos, várias empresas fecharam as portas, mas quem sobreviveu agora vai ter espaço para crescer. Ou não é essa exatamente a tendência? Esse é o questionamento que eu queria deixar para o segundo bloco. Nós voltamos rapidinho, nosso intervalo é bem breve.